E aí, povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um dia da minha vida a bordo. E hoje, mais uma vez, de cara lavada e doente, eu decidi mostrar pra vocês o que eu faço num dia de folga, porém doente. Bom, hoje eu já tô bem melhor. Eu tava ontem. Tô tomando os remédios, descansei bastante. Agora já são 4h30 da tarde, né? Eu dormi até as 3. E aí levantei, tomei banho, acabei de sair do banho. E o que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma hidratação no meu cabelo e vou fazer minhas unhas. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Depois vou mostrar outras coisas que eu pretendo fazer hoje também, aproveitar que é meu day off, então consigo fazer algumas coisas. Tô aqui no computador já baixando um livro que eu quero ler, que foi uma amiga minha que postou no Instagram. Eu adoro quando as pessoas que eu sigo postam indicações de livros, ou falam sobre livros, porque daí eu venho, pesquiso sobre o livro, se eu gosto, aí eu compro o livro para ler no Kobo, e é o que eu estou fazendo agora. Esse livro que eu tô baixando se chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Alguém já leu? Aí, me conta se vocês já leram, se gostaram, mas não dá spoiler, pelo amor de Deus. Que a minha irmã não me escute, porque uma vez na vida eu dei um spoiler muito ruim pra ela, que eu me arrependo, e até hoje ela se vinga de mim. Então, que ela não assista esse vídeo e que ela não tenha lido esse livro, senão ela vai dar um spoiler. Bom, vou fazer as coisas. Vou colocar aqui numa velocidade rapidinha pra vocês. Depois eu volto pra falar. Viram? Minha voz ainda tá meio estranha, né? Mas fazer o quê?
voltei para minha cabine após o meu jantar. Eu trouxe um chazinho de limão com mel. Toda vez que eu fico com dor de garganta, eu faço esse chá. É limão espremido, mel e água quentinha. E aí eu coloquei aqui dentro. A gente tem tanto limão disponível quanto mel no buffet. Água quente também. Aí eu coloquei tudo aqui e trago pra cabine, que daí eu vou tomando. Principalmente durante a noite. E agora eu vou estudar um pouquinho. Uma das minhas promessas para essa vinda, para trabalhar aqui, era, no meu tempo livre, estudar árabe, porque eu quero melhorar meu conhecimento de árabe. E não estou indo tão bem quanto eu esperava, porque aconteceu um desvio de rota nos meus planos, que foi que eu tô melhorando o meu espanhol, na verdade. Como a minha colega de quarto, ela é colombiana, eu tenho falado quase que 80% do tempo em espanhol com ela. E isso tem melhorado muito o meu espanhol. Eu nunca estudei espanhol, eu nunca tive isso aqui que eu tô fazendo com o árabe, né? O espanhol foi uma língua que eu aprendi por intuição, assim, por gostar mesmo. Eu gosto muito de espanhol, eu acho uma língua linda, me encanta. E desde pequena, o meu amor pelo espanhol vem desde criança, porque quando eu tinha uns 6, um pouquinho mais, eu acho, uns 7 anos, 8 anos mais ou menos, a Shakira estava estourando no Brasil com o primeiro CD dela e eu ganhei de Natal da minha mãe. E desde então eu amei espanhol, eu acho que foi meu primeiro contato, na verdade, assim, tão de perto com a língua. E aí eu comecei a ouvir muitas músicas e cantava assim, sem saber o que significava, ia só cantando, porque gostava das músicas. E aí depois o tempo foi passando e eu continuei gostando de Shakira, eu continuei gostando das mesmas músicas. E aí eu fui buscar entender as letras, né, a tradução e entender o que eu tava cantando e pronunciar corretamente as palavras. E depois, eu já nem tinha idade para isso, mas a minha irmã gostava muito de Rebelde e eu comecei a gostar das músicas, acho que muito mais pela língua também. E aí eu comecei, e daí também busquei, né, entender o que as letras diziam. E aí eu já era bem maior, então eu já compreendia muito mais. Aí depois na escola, quando a gente tava fazendo, porque a minha escola ela nunca teve nem forte, nem o inglês, nem o espanhol forte. Mas quando eu tava no ensino médio, fazendo preparação pro vestibular, eu odiava inglês. E aí eu decidi que eu ia fazer espanhol no vestibular ao invés de inglês. E aí na escola eu escolhi espanhol. Aí eu tive algumas aulas, mas eu vou ser bem sincera, assim, ó, que eu não me lembro de nada. A minha maior dificuldade no espanhol são os tempos verbais, né? Utilizar as palavras no tempo correto. E que eu acredito que seja sempre a maior dificuldade em todas as línguas, né? Até mesmo na nossa própria língua. Muita gente utiliza o tempo verbal incorreto, né? E não sabe conjugar os verbos. Então, assim, eu nunca estudei espanhol. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a ter certa convivência com falantes da língua espanhola. Então, eu tenho uma super amiga que é da Argentina, que eu conheci ela no Líbano, e aí eu comecei a praticar com ela, né? E aí depois, quando eu trabalhei na Turquia, tinha bailarinos da Colômbia, e a gente dividia a casa,
Então, eu também tentava falar o máximo que eu podia em espanhol e elas iam me corrigindo conforme eu ia errando. Eu sempre fiz essa solicitação, né, para que para que todas as pessoas que convivem comigo me corrijam quando eu falo errado, porque eu acredito que o espanhol é muito fácil da gente confundir com português e acabar falando um portunhol. Então eu sempre pedi que me corrigissem quando eu falasse errado, para que eu entendesse, né, onde eu estava errando. Depois no Egito, né, várias pessoas passaram pelo meu caminho e falantes de espanhol também, e eu sempre procurei conversar com eles em espanhol e não em inglês. E tem uma super amiga no Egito também, que é do México, e ela, eu também procuro falar em espanhol com ela, ela também me corrige. E agora, minha colega de quarto, que é da Colômbia, e também, né, eu procuro falar o tempo inteiro em espanhol com ela. Fora isso, eu tô assistindo uma série, se alguém que tiver interesse também, numa indicação de série, se chama Bolívar, que é sobre a história do Simão Bolívar. Foi quem lutou pela libertação da Colômbia, da Venezuela, né? E essa série é em espanhol, e eu assisti em espanhol com legenda em espanhol. Essa é uma dica muito boa também que eu dou, e que eu utilizei no inglês, né? Que o inglês foi outro caso, mas eu conto em outro vídeo sobre o inglês pra vocês. Mas eu também meio que aprendi assim na prática, sabe? Na necessidade. Mas é uma boa dica assistir ouvindo e lendo naquela língua. Porque quando a gente lê em português, por exemplo, a gente acaba se deixando levar pela tradução e a gente não presta atenção no que está ouvindo. Agora, quando a gente está ouvindo aquela língua e lendo aquela língua e não tem mais interferência de nenhuma outra língua, principalmente a nossa língua mãe, é muito mais fácil da gente compreender o que a gente está ouvindo, né? E se por um acaso a gente se perde no que escuta, a gente consegue entender o que está lendo. Eu tenho muita dificuldade para escrever, porque como eu nunca estudei, né, o espanhol através de livros ou através de um professor, eu não sei escrever. Eu sei ler, eu entendo, eu compreendo praticamente tudo que eles falam e, claro, algumas palavras de vez em quando, né, me pegam e eu preciso dizer o que é isso e pedir tradução. Eu consigo me expressar muito bem, modéstia à parte, né? Já muita gente já me falou isso, que eu falo muito bem. Inclusive minha colega de quarto, ela me perguntou, mas tu nunca estudou? E eu disse, não, eu nunca estudei. Ela disse, nossa, realmente, até aprendido só com as músicas, né? Mas é porque eu gosto muito mesmo. Tornou meio que fácil pra mim. Mas em função de nunca ter estudado, eu não sei a gramática, eu não sei escrever. Então, se eu preciso trocar mensagens com alguém em espanhol, eu não consigo. Então, acredito que assistir essa série em espanhol, lendo em espanhol, pode me ajudar também. Mas o meu propósito era vir aqui e aprender o árabe, né? O árabe egípcio, que é o que eu tenho mais contato hoje em dia, que é o que eu decidi que eu vou me apegar a ele. E esse é o que tem sido mais difícil para mim de aprender. Inglês eu aprendi na obrigação do dia a dia, o espanhol aprendi por amar e ouvindo e procurando. E o árabe é o que está sendo mais complicado para mim, mas claro, é uma língua bem mais difícil, principalmente para nós falantes de uma língua que venha do latim, né? Porque nós temos sons muito diferentes e formação
vocal, formação, não sei, dos sons muito diferentes, né? Dos sons árabes. Formação de fonemas, né? Muito diferentes do árabe. Então, isso tá sendo bem difícil para mim. Mas não vou desistir, não existe essa opção para mim. Então, vou agora me dedicar um pouquinho aos estudos do árabe. Também assisto séries, mas o árabe tem o problema de que a escrita é diferente e, embora eu já saiba ler um pouco do árabe, é muito demorado. Eu demoro muito tempo porque eu preciso lembrar dos fonemas para construir a palavra. E aí assistir um filme assim dessa forma, ou uma série assim dessa forma, não tem como. Então, por a escrita ser diferente, no árabe eu não consigo fazer isso que eu falei pra vocês, de escutar e ler ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu assisto algum filme ou alguma série em árabe, eu preciso ler em português ou em inglês. Muitas vezes nem tem a tradução em português, então eu preciso ler em inglês. E aí é bem mais difícil. E então é isso. Vou estudar aqui, depois eu vou assistir a série e dormir, porque já tá ficando tarde. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário e até a próxima. Tchau.